Falando então agora dos demais tributos que podem ser criados pelos estados brasileiros, pela União, pelos municípios, eu tenho aqui, além dos impostos, tem a taxa, também prevista no artigo 145 da Constituição Federal. As taxas têm a sua relevância porque a sua competência é uma competência comum. Então, qualquer ente federativo, desde que tenha as configurações previstas no artigo 77 do Código Tributário Nacional, poderão então criar a taxa, tá? A taxa ela vai ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva potencial de um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Esse é o teor que eu tenho então do artigo 77 do Código Tributário Nacional, que permite ao ente federativo, quando estiver se utilizando do poder de polícia, praticando o poder de polícia ou prestando um serviço público, poder cobrar então uma taxa, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês tomem um pouquinho de cuidado. O fato gerador da taxa não é um fato ligado ao contribuinte propriamente dito, tá? Então o fato gerador da taxa não é um fato do contribuinte, mas sim um fato do Estado. Por que isso? Porque pressupõe uma atividade estatal, pressupõe um serviço público prestado ou colocado à disposição, ou pressupõe o exercício efetivo, o exercício regular do poder de polícia. Então percebam, eu não estou vinculando, como é o caso dos impostos, a um patrimônio do contribuinte, a um bem do contribuinte, a um trabalho do contribuinte, a uma renda do contribuinte. Não tem o fato gerador ligação com o próprio contribuinte em si, tá? Ele vai ter uma ligação com a atividade estatal. Por isso que aqui eu tenho que a taxa, ela é sim vinculada a uma atividade estatal. Ela é sim vinculada a uma atividade que o Estado tem que prestar para aquele contribuinte. E aqui já começam alguns detalhes. Por quê? Eu tenho a divisão das taxas que ela pode ter pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço público específico e divisível, tá bom? Vamos analisar primeiro aqui a questão do serviço, ou melhor, a questão do exercício do poder de polícia. Por que o exercício do poder de polícia? Porque assim, eu preciso ter efetivamente o exercício do poder de polícia para que eu possa cobrar a taxa? Vamos analisar o seguinte, quero montar um estabelecimento e preciso ter o aval do bombeiro para saber se o meu estabelecimento está preparado para algum tipo de incêndio. Então eu requisito o bombeiro que vá até meu estabelecimento, eles vão fazer a vistoria e vão cobrar um valor por isso. Eles estão limitando o meu direito à livre iniciativa. Por que estão limitando? Porque, na verdade, se vocês pegarem o conceito do que é o poder de polícia, que está previsto lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, é a administração pública atuando, limitando os direitos das pessoas, tá? Limitando ou mitigando o direito das pessoas em benefício de uma coletividade. Então eu tenho o direito, a livre iniciativa de montar um restaurante? Tenho. Tenho a livre iniciativa de montar um estabelecimento comercial? Tenho. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse meu direito tem que ser mitigado em função da coletividade. E quem faz isso é a própria administração. Através do quê? Vigilância sanitária, bombeiro, qualquer tipo de fiscalização que ela possa exercer antes mesmo de eu abrir o meu estabelecimento para o público. Portanto, o que estou fazendo? Mitigando o meu direito em benefício da coletividade, para que eu possa assegurar que aquele restaurante, aquele estabelecimento, ele tem toda a condição de atender a população sem trazer nenhum problema à sua saúde, à sua segurança, beleza? Então isso é exercício do poder de polícia. Mas será que eu só posso cobrar taxa quando tiver a efetividade desse poder de polícia, desse exercício do poder de polícia? Por que eu pergunto isso para vocês? Porque até 2003 o STJ sempre teve a posição de que era imprescindível, tá? Era imprescindível esta prestação. Então teria que, para cobrar uma taxa, o Estado estar efetivamente disponibilizando esse serviço, praticando esse ato do poder de polícia, praticando esse ato do poder de polícia em favor ou contra aquela pessoa do contribuinte. Aí sim poderia ser cobrado uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Porém, o STJ começou a mitigar esse tema, até era simulado, né? A súmula 157 previa isso, que é imprescindível a prestação do poder de polícia para que possa cobrar a taxa, mas começou a mitigar isso e passou a simplesmente mudar a sua posição, trazendo que sentido? Já uma posição contrária, falando que é prescindível a comprovação do exercício
de fiscalização por parte da municipalidade, como exemplo, tá? Então o município vai fazer a fiscalização de algum setor, ele não precisa efetivamente ir lá e fiscalizar para que ele possa cobrar o poder de polícia, tá? Mas ele pode simplesmente deixar à disposição aquele órgão, aquele funcionário, para que possa, numa eventualidade, necessidade, ele vá lá e preste aquela atuação. Faça então o poder de polícia ser efetivado. Mas já posso cobrar? Segundo a posição atual do STJ, já poderia ser cobrado. E mais, recentemente o STF, a gente pode usar como exemplo aqui, que deu o leading case, que deu início, né? O RESP 36.10.09, tá? RESP do STF, desculpa, RE, quer dizer que RESP do quê? RE do STF 36.10.07, que mudou totalmente a perspectiva, dizendo o seguinte: a incidência da taxa pelo exercício do poder de polícia pressupõe ao menos a competência, tá, para praticar aquele exercício do poder de polícia. Por quê? Aquela atividade tem que ser do ente federativo que criou a taxa, ou seja, município, estado ou união, mas tem que ser do ente federativo, então ele tem que ter essa competência. E mais, e aí que vem o pulo do gato, quero que vocês tomem bastante cuidado, que é onde você vai diferenciar ali o que é a prestação efetiva do poder de polícia, o que é só a disponibilização, tá? Que é o quê? A existência de órgão ou pelo menos aparato apto ao exercício da fiscalização, também com relação aqui à municipalidade, tá bom? O que quer dizer isso? Olha, eu tenho que ter competência para fiscalizar, ponto, tá? Tem que então, através de uma lei, criar essa taxa pelo exercício da competência fiscalizadora, tá bom? Até aqui tranquilo. Só que eu já posso cobrar a taxa? Ainda não. Eu não preciso prestar efetivamente o exercício regular do poder de polícia. Não preciso ir lá e regularmente exercitar o poder de polícia. Porém, e aí que é a importância, porém, eu preciso pelo menos ter o órgão ou pelo menos um aparato apto ao exercício da fiscalização. Ou pelo menos um departamento, um funcionário contratado, mas concursado para que possa ingressar num cargo público, eu preciso ter. Vamos exemplificar vocês aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Porto de Santos é fiscalizado para a cidade de Santos. E ali a cidade de Santos criou uma taxa de fiscalização portuária, que todas as empresas que utilizassem aquele porto teriam que pagar essa taxa. Tranquilo? Foi criada uma lei e essa lei autorizou com que fosse cobrada essa taxa. Independentemente da prestação dessa fiscalização do Porto de Santos, a prefeitura já passou a cobrar, certo? E aí começou a discussão. Ah, mas a prefeitura não está fiscalizando, a prefeitura não está vindo aqui do local, a prefeitura não tem o exercício nenhum de fiscalização, eu nunca fui fiscalizado, por que tem que pagar essa taxa? É um poder de polícia onde não tem o exercício regular do poder de polícia. Tranquilo? Foi levado então ao STF, o STF falou o seguinte: mas tem um órgão lá? Não, tem um departamento, tá? Mas esse departamento tem um funcionário concursado para aquela finalidade? Tem um funcionário que foi destinado para aquela finalidade da fiscalização? Tem. Ele fica lá das 8 da manhã às 6 da tarde e fica lá. Quando necessário, então, ele pode exercitar esse poder de polícia. Beleza. Tem o aparato mínimo para fiscalização? Tem. Tem a mesa, tem o computador, tem lá toda a estrutura de fiscalização. Se ele for necessário, tem a possibilidade de ligar para a autoridade policial para acompanhá-lo. Então, ele tem sim um aparato. Nesse ponto é que o STF falou o seguinte: não precisa efetivamente a prestação dessa atividade do poder de polícia, mas eu preciso estar disposto ou ter disponibilidade para a prestação desse poder de polícia. E aí, tendo um aparato mínimo, ou pelo menos um órgão, um departamento, uma entidade fiscalizadora, eu já estou apto a cobrar o poder de polícia. Por isso que no primeiro caso foi julgado inconstitucional essa taxa, e depois, quando houveram as modificações, né, com relação ao Porto de Santos, passou a cidade de Santos poder cobrar esse poder de polícia, cobrar essa taxa pelo poder de polícia. Por quê? Porque a partir daquele momento, tá? A partir daquele momento, tinha já um órgão, tinha já um aparato, tinha já um aparelhamento para o exercício do poder de polícia, beleza? Então o poder de polícia, ele não precisa efetivamente ser prestado para aquela cobrança, mas eu tenho que ter um mínimo de possibilidade, eu tenho que ter um mínimo de aparelhamento de um órgão para que eu possa exercitar esse poder de polícia. Tranquilo?